Olá! O nosso papo de hoje é sobre a nova era da odontologia. Novidades de uma nova odontologia que cuida e conecta o corpo, mente e alma através da saúde bucal. Ficou curioso? É hoje que eu programei a nossa conversa e eu convidei uma grande amiga direto de Portugal, Iola Figueiredo, que assim como eu é dentista biológica integrativa e que também já utiliza essa abordagem na clínica dela em Lisboa. Então, bora convidar a Iola, que esse bate-papo vai ser muito, muito bacana. Vamos juntos? Bora lá! Olá, minha amiga. O que eu faço aqui? Viola tá Olá, entrando. Oi! Já estava aqui ansiosa por você. tudo bem? Como é que Tu- estás? Tudo bem? E você, querida? Também. Tudo Já ótima. tive uma manhã de trabalho hoje, aí ainda é cedo, não é? Sim, aqui ainda é cedo. Estou exclusiva para você. Minha manhã de trabalho começa com você e eu estou muito feliz com você ter aceitado. É a primeira live a qual eu convido alguém que eu estou realmente fazendo. E a Iola vai se apresentar daqui a pouquinho para você que não conhece. É alguém que não só é colega de profissão, mas é uma pessoa que as coisas ressoam muito entre a gente, a minha vida pessoal, particular e tudo que a gente vem buscando, principalmente nessa odontologia, a gente vê de uma forma muito parecida. Por isso que eu convidei você, Iola, porque é uma satisfação muito grande, é uma amizade muito profunda que eu tenho por você. Muito obrigada. Obrigada eu. E, Obrigada eu pelo e convite. vamos lá, vamos primeiro, né? Eu pensei da gente falar já, se apresentar primeiro e depois eu preparei umas perguntas especiais ali para você e para a gente desenvolver e para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre o que se trata essa odontologia que a gente está fazendo de uma forma de conexão, né? Porque às vezes as pessoas estão um pouco perdidas, o que é isso, né? Biológica, dá até medo às vezes e não tem nada disso, é simplesmente uma mera filosofia e que a gente vai contar um pouquinho para você como é que funciona. Iola, por favor, se apresente, por favor, para as pessoas, conta um pouquinho sobre você. Ok, obrigada, Flávia. Também é um enorme prazer estar aqui contigo neste bate-papo sobre a odontologia biológica. Para mim é um enorme prazer podermos estar aqui a desenrolar um pouco sobre o que é isto e que passou a fazer parte da nossa vida de uma forma tão profunda. Então, o meu nome é Iola Figueiredo, sou médica dentista há 21 anos, portanto formei-me em 2002 em Portugal, em Lisboa, e há uns anos para cá que encontrei esta nova medicina e esta medicina que trabalha não só o corpo, mas também a mente e o espírito. Portanto, temos aqui a relação com uma série de questões. Portanto, os dentes não estão só. Não são, quando nós vemos dentes, não vemos só dentes, não é? Então, vemos também o corpo todo nos dentes. E quando conheci a Flávia, conhecemos só para também posicionar aqui um bocadinho. Nós conhecemos-nos num curso com um casal brasileiro que nós gostamos muito, que são o casal Trali, Ana e o Augusto César, e conhecemos e criamos logo ali uma amizade e mantivemos o contacto durante, já somos amigas aqui há alguns anos, e estamos as duas na mesma linha e seguimos a mesma filosofia de trabalho, como disse bem a Flávia. Portanto, aqui a medicina dentária biológica, na realidade, quando eu encontrei esta temática, percebi que havia uma parte desta medicina que eu já utilizava, muito de uma forma intuitiva,
mas que já o fazia de alguma forma. E a partir daí foi-se revelando cada vez mais o meu propósito. Na realidade, neste momento sinto que é mais do que uma filosofia de vida, mais do que a profissão, passou a ser um propósito, não é? Porque quando passa da nossa vida pessoal também um bocadinho para o nosso trabalho, já não é só trabalho, não é? E é bom quando saímos de casa e pensamos, uau, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar numa coisa que eu realmente gosto e que me faz sentido e é aquilo que eu realmente gosto de fazer. Não é, Flávia? Para ti também foi assim. Exatamente isso. E assim, eu falo que o trabalho ele ressignificou de uma forma única, né? De deixar de repente, e a gente já está entrando um pouquinho no tema que eu ia perguntar para você, eu ia justamente dizer para você o que isso mudou na sua vida e você já explicou um pouquinho sobre isso. Eu vou falar, inclusive, um pouquinho da minha, né? O meu nome é Flávia Carina. Coincidentemente, a gente se formou, eu e a Iola, em 2002. Eu também me formei em 2002, em odontologia tradicional, da qual eu, hoje eu sou formada há quase 22 anos e eu estou na odontologia biológica, já vai fazer 3 anos e meio. Tá travando um pouquinho para mim aqui, tudo ok para vocês? Sim? Tá ok. Ok, Sim. tá. Eu me formei na odontologia biológica, eu comecei com essa abordagem de filosofia, de união de boca, corpo e mente há 3 anos. E foi um start muito grande na minha vida, porque eu me reapaixonei pela odontologia. Eu vi sentido em realmente estar com o meu paciente, está sendo fator de soma. Não estava me sentindo mais, né, como, digamos assim, mecânico, né? O paciente tem uma dor no dente e eu vinha, abria e resolvia só aquilo. Hoje, dentro dessa odontologia, eu enxergo, né, e a Iô depois vai falar um pouquinho sobre isso também, que nós vamos nas causas dos problemas. E essa odontologia deu um prisma maravilhoso, né? Porque nós nos baseamos em uns meridianos, dos quais cada dente tem uma relação com órgãos, com muitas partes do corpo, assim como na acupuntura, né, da medicina chinesa. E eu fui vendo dentro do consultório o quanto eu entrava nesse aspecto emocional e físico do meu paciente, limpando boca e entendendo o aspecto emocional, o quanto esse paciente ganhava com isso, né? O quanto ele ficava feliz. E isso foi transformador para mim, foi fantástico em relação a isso. Essa motivação de vir trabalhar e ver que realmente nós conseguimos somar na vida do paciente. Iola? Sem dúvida. O facto de nós conseguirmos fazer aqui esta associação dos dentes aos órgãos, aos sistemas e até a sentimentos, não é? Muitas vezes nós questionávamos, eu questionava e eu sei que a Flávia também questionava a mesma coisa. Porquê que há pessoas que fraturam sempre o mesmo dente? Porquê que fazem um tratamento ortodôntico e os dentes voltam à posição inicial? Porquê que há uma pessoa que tem uma patologia gengival, mas por mais que tu expliques e ensines as técnicas e expliques tudo de uma forma muito consciente e a pessoa também já tem esse nível de consciência, como é que nós não conseguimos tratar certas situações? Então aí, e a medicina dentária biológica integrativa, sistémica também, veio aqui trazer uma nova realidade. E uma das questões uma das nossas bases tem a ver com a parte inflamatória, não é? A questão da inflamação. As pessoas andam muito inflamadas, derivada a uma série de fatores ambientais, fatores de alimentação,
questões associadas também ao stress e ao estilo de vida, questões associadas ao sono, a falta de suplementação. Então, junta-se aqui uma panóplia de fatores que faz com que o nosso trabalho não seja reconhecido e não fique o melhor possível. Então, eu falo por mim pela Flávia, porque eu sei que aconteceu o mesmo com ela, que foi pensar assim, bem, eu dou tanto de mim para que estes pacientes melhoram, porquê que eles não melhoram? Porquê que não melhoram? Porquê que não há, efetivamente? Sim, exatamente, exatamente. Porquê? Porque estamos a tratar o problema superficial, não é? De uma forma mais superficial e não estamos a tratar a causa raiz, não é, Flávia? Exato. E assim, entendendo até nesse contexto, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de natureza, né? E eu sempre faço essas correlações com as minhas plantinhas também. Então, o paciente chega aqui no consultório e ele tem uma inflamação muito grande na boca. Nós costumamos falar muito sobre focos bucais. O que são esses focos bucais nessa visão biológica integrativa? Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? A gente fala muito de amálgamas dentários. O que tem dentro do amálgama? Mercúrio. Esse mercúrio é uma neurotoxina que ela adora o cérebro e a tireoide. Então, se você acaba tendo tem pacientes que têm muitas enxaquecas, né? Muitas enxaquecas, que não sabem de onde vem, já foram em médicos, já foram em neurologistas e nunca descobrem as causas. A partir dessa análise integrativa, a gente identifica quais dentes, por exemplo, têm esses amálgamas dentários. Então, eu explico aqui no consultório que são como grandes mangueiras de toxinas jogando mercúrio naqueles meridianos do corpo. E esse balde de toxina, ele vai se tornando cada dia maior, porque não vem só da boca. Como a Iola disse, vem de fatores externos também. Vem do rodízio de peixe, vem de muitas fontes, vem da água, dermocosméticos. Então, essa quantidade hoje está sendo extremamente grande de toxina, em que o corpo não está sendo capaz de eliminar sozinho. E se a boca tem essa toxicidade e eu posso removê-la, eu já diminuo grandemente essa quantidade tóxica no corpo, para que permita que o seu corpo consiga sozinho resolver. Então, a doença vem, e a Iola depois pode considerar em cima disso, por favor, porque eu acredito que a doença vem quando o corpo não consegue eliminar as toxinas. Então, se partindo desse pressuposto, não faz muito sentido eu ficar colocando coisa no meu corpo, seja suplemento, remédio, e sim limpar o meu corpo para que ele volte a ter uma resposta positiva. E é aí que nós, como dentistas biológicos, temos essa noção, né, de que é necessário limpar não só a boca, mas o terreno biológico desses metais. Nós começamos a identificar pela boca quais seriam os focos bucais que poderiam estar jogando mais toxina no corpo. E aí vem um mapa, né, que é onde a gente tem também toda uma base para estar fazendo essa análise junto com o paciente. Vamos lá, Iola? Vamos dividir, né? Nós dividimos, mas tem que começar por desintoxicar, por desparasitar, por fazer toda essa limpeza do terreno biológico, como disse bem a Flávia, porque se não houver essa limpeza, é o que nós chamamos o barril fica cheio, não é? Então, se o barril enche e transborda na última gota. E o que é? Às vezes pode ser um problema simples e básico que faz com que a pessoa chegue àquele limite de toxicidade em que começa a aparecer a doença autoimune, começa a aparecer a fadiga crónica, começa a aparecer o síndrome do intestino permeável, começa a aparecer pele atópica e começa a aparecer a alopecia androgénica. Isto tudo porquê? Porque temos que limpar o terreno biológico e por vezes até podemos fazê-lo de uma forma simples,
e a Flávia, que gosta muito da natureza, tal e qual como eu, nós utilizamos o grounding para ajudar, utilizamos os calda-pés, utilizamos chás, utilizamos formas de limpar o organismo sem ser agressivo e sem ter que suplementar excessivamente, porque muitas vezes, e como disse bem a Flávia, aqui a suplementação pode ser mais um fator externo que vai somar e em vez de estar a subtrair, portanto, por vezes menos é mais. É lógico que temos que ter em atenção que grávidas e mulheres que estejam a amamentar não podem fazer desparasitação nem de desintoxicação sem aconselhamento prévio, como é lógico, e também, tal e qual como a suplementação, e mesmo os chás e tinturas, tem que se ter muito cuidado quando se está nessa fase, portanto, na fase da gestação. Deve ser feito, não temos uma receita de bolo. Aquilo que nós acreditamos é que cada pessoa é um ser individual e único, e aquilo que funciona para mim não funciona para a Flávia. Apesar de nós fazermos muitas coisas em comum, a esta distância toda, não é? Temos muita sincronicidade e temos aqui uma amizade muito boa e muito grande, mas há coisas que o meu sistema aceita que a Flávia não e vice-versa. Portanto, é muito importante fazermos esta individualização. E podes falar um bocadinho sobre isso e sobre a biorressonância, que eu sei que tu tens um curso para breve, que eu tenho muita pena que não consegui estar aqui. Essa individualização, eu acho ela fantástica, porque assim, eu fui desenvolvendo essa percepção total, fazendo comigo mesma. Então, eu como uma mulher tenho meus ciclos, né? E nem um dia eu sou igual. Então, de acordo com os meus ciclos, em determinados momentos eu vou precisar disso ou vou precisar daquilo. Então, quando eu vou para o sítio, estou tranquila, acordei, consegui fazer meu ground, consegui tomar sol na palma das mãos, consegui estar em frequências boas, o meu corpo ele consegue esse processo de desinflamar, desintoxicar de uma forma muito mais fácil. Agora, segunda-feira, estou cheia de coisa para fazer, vários compromissos, entrando em estresse oxidativo, não dormir bem, é claro que o meu corpo vai aceitar alguns suplementos, algumas estratégias para que possa me doar energia. E para isso, eu fui desenvolvendo e eu cheguei no estudo da biorressonância, que sim, tem sido um divisor de águas na minha vida pessoal, nessa escolha para dizer o que está me doando, o que está me favorecendo ou o que não está. E vendo o drama dos meus pacientes hoje, né, chegando com muitas coisas, com muitos protocolos de suplemento, muitas metodologias milagrosas, os pacientes estão perdidos e continuam de uma certa forma adoecidos. E eu acho que não é colocar, muitas vezes, é tirar, é limpar o terreno biológico. Eu costumo falar aqui no consultório, Ola, que muitos pacientes, eles são um corpo que é igual uma Ferrari, mas estão cheios de sacos de cimento no porta-mala. Então não adianta pegar essa Ferrari e dar um combustível adulterado para ela. E para saber qual é o combustível ideal de cada dia para essa Ferrari, a biorressonância tem sido transformadora. No final eu vou fazer um convite para vocês, que é um workshop que eu estou fazendo, mas deixa para o final. Bora desenrolar um pouquinho mais sobre essa odontologia. Eu gostaria que a Iola contasse um caso clínico simples, Iola, de uma abordagem integrativa que você teve e que foi o resultado da paciente. Depois eu conto o meu, só para as pessoas entenderem na prática como é que é essa abordagem integrativa biológica aí. Conta um pouquinho, eu sei que você tem 1 milhão de casos. Então, eu posso começar só por explicar que neste momento eu tenho 2 tipos de paciente. Na realidade tenho 3. Eu tenho 3 tipos de paciente. Tenho o paciente que não sabe nada sobre a medicina dentária biológica integrativa, que muitas vezes vai à clínica porque tem uma dor de dente. Pronto.
E então este paciente, se tiver um nível de consciência que também queira abraçar e perceber, às vezes são pessoas que não entendem, mas veem o meu mapa do Dr. Wolff que explica a associação dos dentes aos órgãos. Esse, obrigada, Fábio. Eu não trouxe o meu, deixei na clínica. Mas há pessoas que veem este mapa e questionam e perguntam o que é que significa, acham muito curioso, já ouviram falar da reflexologia no pé, já ouviram falar na auriculoterapia, já fizeram acupuntura, mas que nunca ouviram falar nesta associação com a parte dentária. Portanto, eu tenho este tipo de paciente, depois tenho aquele tipo de paciente que é assim o meio-meio, que já ouviu falar, mas que não sabe e não sabe por onde começar e até gostava de fazer esse tipo de consultas, mas que não sabe. E depois tenho aquele tipo de paciente que já vem extremamente bem informado, que sabe para o que é que vai e que me procuram por isso. Portanto, eu hoje em dia até faço consultas online, tal e qual como a Flávia. Fazemos as consultas online que numa primeira abordagem vamos explicar ao paciente tudo isto que nós estamos aqui a falar, mas de uma forma muito específica para o caso dele, porque muitas vezes já pedimos previamente as análises e a radiografia panorâmica, e então já conseguimos fazer uma abordagem dentro daquilo que a pessoa tem, se tem muitas desvitalizações, se tem implantes em titânio, se tem dentes inclusos, portanto, aqueles focos de interferência que a Flávia há pouco estava a falar. Portanto, se tem campos de interferência, se tem focos de interferência, nós vamos aproveitar e fazer logo essa abordagem, portanto, essa primeira consulta online, não conseguimos tratar à distância ainda, conseguimos testar. A biorressonância consegue-se fazer à distância, Exato. mas Então, assim, tratar ainda não. eu acho que a consulta online, principalmente para quem de repente não tem o acesso para a gente, a pessoa vai ficar sabendo e tendo um prisma do que ela pode ter na boca, que pode estar desencadeando alguma sintomatologia que ela descreve na anamnese. E isso passa a ser uma grande porta para a pessoa, mesmo que ela não trate, né, naquele momento, de entendimento, que lá fora, de repente, ela não está tendo esse olhar. Ela está tendo olhares isolados e sintomatológicos. Então, uma consulta que seja online, ela é libertadora para que você já tenha um novo acesso. Aqui, as online, eu peço para o meu paciente mandar uma amostra de cabelo para que eu também possa fazer uma análise com a biorressonância para já identificar, por exemplo, quais são os metais pesados que hoje estariam em maior quantidade no corpo. E a gente já monta um protocolozinho de quais são as coisas no seu dia a dia que você pode eliminar. Então, são das pequenas coisas do dia a dia que a gente vai tirando, seja um creme dental sem flúor, seja um desodorante sem alumínio, um desodorante sem alumínio, um dermocosmético que o filtro, né, o importante, uma qualidade de um filtro para se tomar água, filtro no chuveiro. Então, são coisas que passam a ser libertadoras de entendimento, porque, lembrando do copo de toxina, não vai adiantar eu suplementar e dar coisas se eu não ajudo o meu paciente a fazer essa gestão em casa, seja aprendendo o escaldapés, os chazinhos fitoterápicos. E vale lembrar também, né, Iola, que essa odontologia da nova era que a gente está exercendo já, a ideia é que nós não coloquemos mais materiais dentro da boca que possam agredir e que possam intoxicar ainda mais o corpo. E o que são esses materiais tóxicos, tá? As resinas, por exemplo, poucas pessoas sabem que a maioria das resinas odontológicas tem bisfenol. Bisfenol do plástico, muita gente fica lá preocupada com o bisfenol do plástico, mas a resina também tem bisfenol. E ela pode ser, por exemplo, um disruptor endócrino. Então, eu já peguei uma paciente, por exemplo, que ela não conseguia engravidar. E quando nós fizemos os testes, né, de metais,
mostrou que ela tinha grande quantidade de alguns metais, que nós entramos no protocolo de detoxificação, ela em casa e aqui no consultório, e um dos dentes que estavam relacionados à parte da genitária dela tinha resina. E essa resina acusou como dissonante, que estava com foco para ela, estava ruim para ela naquele dente. Eu troquei essa resina por uma outra resina e nós desbloqueamos todo o eixo. Então, às vezes as pessoas estão pensando em fertilização, estão desesperadas e pode ser uma resina com disruptor endócrino que está presente na sua boca. Então, esse olhar é que eu acho que tem que ficar, ele pode ser passado já numa primeira consulta online com a Iola e comigo e com todos os colegas que podem te dar uma luz aí diferente das que você, né, que não está não está nessa linha, né, biológica, vai entender como é que isso poderia estar funcionando no seu corpo. Eu vou só aqui explicar um bocadinho o que é que são estes disruptores endócrinos que fazem parte do nosso sistema, mas que só para as pessoas visualizarem, é como se fosse uma peçazinha de puzzle que encaixa. E se essa pecinha estiver preenchida, imaginando, eu vou suplementar com testosterona, não é? Ou com progesterona, ou com estradiol, porque tenho um problema hormonal, mas se esse disruptor está preenchido, e está preenchido com o quê? Com o alumínio do desodorizante, com os metais tóxicos da água, e com tudo isso ele vai estar ocupado. Então a testosterona chega ali e fica barrada, bloqueada. Então nós não conseguimos usufruir das propriedades dos suplementos se nós não tivermos previamente desintoxicados. Isso só para eu gosto de fazer assim uns desenhos imaginários, mas só para perceberem aqui o quanto é importante fazer esta limpeza do terreno biológico. Então, um bocadinho também na sequência ainda do que a Flávia estava a falar, e eu falando aqui dos 3 tipos de pacientes que eu tenho, há aqui um paciente intermédio, que é esse paciente número 2, que não sabe muito bem o que é a medicina dentária biológica integrativa, mas até gostaria de saber, que às vezes confunde a medicina dentária biológica integrativa como uma forma de abordagem mística, esotérica, ou que conseguimos fazer alguma magia, que conseguimos tratar um dente quase sem tocar na pessoa. Pronto, isso não existe. Isso não existe. Temos que desmistificar isto. A medicina dentária biológica integrativa é uma medicina que, apesar de não ser uma especialidade, tem uma base de evidência científica. Nós temos vários grupos que estamos associadas, ambas estamos associadas, que fazem estudos. Nós temos também o IAOMT, do qual seguimos para fazer a remoção segura das amálgamas. Portanto, nós estamos aqui apoiados por uma série de livros e de pessoas que fazem também estes estudos muito intensos dentro desta área, para poder sustentar tudo aquilo que nós passamos ao nosso paciente. Já aconteceu eu ter alguns pacientes na minha consulta que não entendiam esta questão, mas na realidade nós somos médicas dentistas que atuamos de uma forma mais biológica e integrativa, porque temos esta percepção do que é um disruptor endócrino, o que é que pode estar a prejudicar, o que é dissonante ou não, o que é que ressoa connosco, com a nossa energia connosco, mas nós não deixamos de exercer a medicina dentária. Isto é, nós fazemos extrações de dentes quando é necessário, nós possivelmente podemos ter que fazer uma desvitalização usando como técnicas a ozonoterapia, usar também a procaína da terapia neural. Portanto, usamos aqui algumas ferramentas que nos apoiam e nos sustentam dentro da medicina dentária biológica integrativa, mas não deixamos de exercer uma medicina dentária. Portanto, o facto das pessoas terem mais consciência sobre o problema
torna-se mais fácil nós conseguirmos chegar a um tratamento e efetivamente chegar a uma cura, entre aspas, porque também estamos aqui munidas de ferramentas que vão tratar o paciente num todo. E por isso é que nós batemos um bocadinho na tecla do abordagem integral, abordagem integrativa e que trata o paciente num todo, porque nós não vemos só uma parte. Nós não existe boca sem corpo, nem corpo sem boca. Portanto, nós temos que fazer aqui esta junção. Eu tenho, por exemplo, já me aconteceu um paciente ter um problema a nível do intestino, um problema um pouco grave, que tinha a ver com uma cárie de raiz de um dente que passava nesse meridiano. Era uma cárie já bastante profunda, o dente teve que ser extraído. Nós, quando fazemos as extrações, usamos uma técnica que é a utilização do PRF, que é a fibrina rica em plaquetas, portanto tiramos o sangue do paciente, esse sangue é centrifugado, depois de centrifugado é devolvido ao paciente na forma de uma membrana e colocamos na zona da extração. Portanto, a extração é feita de uma forma mais atraumática possível, portanto, sempre a remover o ligamento para não haver o risco de se criar uma osteocavitação, portanto, uma cavitação ou uma osteonecrose da mandíbula, que também é chamada de FDOJ, que está descrito na literatura pelo Dr. Leshner e também pelo Dr. Bucco. Portanto, tento sempre fazer isso. O interessante é que era um paciente que eu mantinha contacto, portanto, constante, e já estávamos a fazer toda esta abordagem, e o interessante é que o problema intestinal dele resolveu-se. Portanto, porquê? Porque havia ali uma cárie numa raiz de um dente que tinha o meridiano do intestino a passar ali. Portanto, nós já temos bastantes evidências, assim como eu, a Flávia e outros colegas que seguem esta área, nós começamos a ter, ao longo desta, assim como na medicina tradicional, nós fomos tendo ao longo da vida evidências do trabalho que fazíamos, nós também temos bastantes evidências nesta área que nós temos abordado. Não é, Flávia? Sim, sim. E essa questão que você levantou sobre os pacientes ficarem perdidos, né, de não saber, por exemplo, se nós fazemos limpeza. Eu sou periodontista também de especialização. E uma das coisas que foram transformadoras, nós fazemos limpeza, fazemos todos os tipos de procedimentos normais, né? Só que com utilização de ferramentas e um entendimento de que não se trata só daquele dente, ela tem muitas conexões. Então, voltando para pério mesmo, os meus tratamentos de pério, lá atrás, quando eu me formei especialista, era sobretudo dar um protocolo de antibiótico, anti-inflamatório e entrar com coisas bastante invasivas. Hoje, com a ozonioterapia, eu resolvo praticamente 100%, 101% dos meus casos sem precisar de antibiótico no corpo do meu paciente. Ah, a gente não dá remédio? A Flávia não dá remédio? Claro que dou. Eu não estou descartando, nem a Iola, em hipótese nenhuma, o que nós aprendemos dentro da odontologia tradicional. Isso é válido, isso é totalmente real. Só que hoje nós temos outras ferramentas que nos auxiliam para minimizar muitas coisas que nós não sabíamos, como desbiose intestinal, como essa ligação com o corpo. E principalmente, né, eu acho que tem bastante dentista aqui assistindo a gente, né, Iola também, que não são ainda dessa nova era, estão namorando talvez. Eu quero dizer para vocês que, assim, nós como dentistas, para dentistas, não, isso não é uma guerra, isso não é um é melhor do que o outro. Eu acho que, sobretudo para vocês que hoje estão aqui, é porque isso ressoa de que vocês não estão aí por acaso. E nós, dentistas, somos os que mais somos contaminados por esses materiais diariamente. Então, eu vejo colegas extremamente adoecidos hoje
por removerem a amálgama dental, por exemplo, sem segurança. Então, os próprios dentistas hoje, tradicionais, assim como eu estava, muito contaminada. Então, olhe por um prisma sobre a sua saúde primeiro. E depois você vai ver a transformação que vai fazer em todos os pacientes, em toda a felicidade que você vai achar nesse novo olhar filosófico, que tem filosofia, mas como a Iô falou, tanto ela quanto eu não estaríamos aqui oferecendo algo que não fizesse sentido com parte científica, com parte clínica que nós temos observado. Então, tudo isso fez muito sentido com base de muito estudo, tanto meu quanto da doutora Iola. Nós estudamos bastante para dizer e estar expostas aqui para te orientar que isso existe, né, Iola? Exatamente. Portanto, tanto eu quanto a Flávia a doutora Flávia temos uma página no Instagram, da doutora Flávia da Koneski, não é? Isso. E depois eu vou isso, deixar tudo gravadinho. Sim, e o meu é Iola Figueiredo, médica dentista, e nós, na nossa página de Instagram, tentamos passar alguma da informação, claro, de uma forma sucinta, breve e que seja de fácil acesso e fácil entendimento, já para tentar ajudar ao mais fácil entendimento das pessoas em relação ao que é esta nova medicina dentária. Mas tal e qual como a doutora Flávia disse, não é nenhuma guerra que nós fazemos com a medicina dentária tradicional e convencional, até porque nós vemos daí, é daí que vem a nossa base, é daí que nós vimos. Agora, a mim faz muito sentido agregar todo este conhecimento que eu tenho adquirido pelos resultados que vou tendo e também porque eu sinto que os pacientes saem muito mais felizes das consultas. Eu sei que também utilizo a acupuntura e utilizo a aromaterapia nas consultas e nós conseguimos perceber que o nível de ansiedade das pessoas altera com esta abordagem. A relação que nós mantemos com o nosso paciente é outro, já não é o tipo de trabalho, parecia quase um trabalho de fabril, que a pessoa chegava e dizia, este dente é para tirar, este dente é para arrancar, não é? Só esta forma este dente é para arrancar. Não, já há uma nova consciência, as pessoas entendem que a medicina dentária é importante, porque também eu acho que a medicina dentária sempre foi vista como a parte da medicina que é quase o último recurso. Olha-se para o corpo todo e às vezes a infecção está no dente. A grande questão é que nós estamos aqui a tentar fazer com que as pessoas entendam que muitas vezes tem que se começar pela boca para entender o resto do corpo. E então, no fundo, é isto que nós vimos aqui trazer. Também esta analogia aos sentimentos, eu faço biodescodificação dentária também, que é a psiconeurodontologia, em que associamos os dentes também à nossa relação connosco próprios, a nossa relação com o outro e até com a nossa ancestralidade, que também é um tema que para mim é super interessante. Portanto, fazemos aqui também uma abordagem de autoconhecimento. E agregamos também, quase como prescrição, por vezes, algumas técnicas que as pessoas podem introduzir no seu dia-a-dia, como a utilização do raspador de língua, utilizar o oil pulling para fazer bochechos, sem ter que usar elixires que sejam daqueles de supermercado e que tenham alguns componentes químicos que vão alterar a microbiota oral. Portanto, fazemos também aqui uma associação, aconselhamos as pastas sem flúor, porque o flúor também vai competir com o iodo e pode causar alterações a nível da tireoide.
Portanto, fazemos aqui uma série de sugestões ao nosso paciente e até mesmo a meditação, as pessoas, a gratidão. Sugerimos aqui alguns temas interessantes, portanto eu acho que é super, acho que é muito positivo as pessoas que nos estiverem aqui a ouvir, se tiverem interesse em passar com uma consulta connosco, no fundo é um bocadinho esta abordagem que nós fazemos, é uma abordagem um bocadinho diferente do convencional, em que não fazemos um tratamento sem conhecer bem o nosso paciente, sem perceber a necessidade do nosso paciente, que por vezes começa na boca, mas há toda uma história para descodificar e para ajudar. Portanto, nós não tratamos dentes, tratamos pessoas, tratamos pacientes. Não é, Flávia? Maravilhosa, é isso. Você falou sobre o estresse oxidativo. As pessoas às vezes podem olhar lá no meu Instagram, ver yoga, ver isso. O que significa isso, né? Eu tive recentemente no congresso em Portugal aí com você, foi quando nós nos encontramos, e a conclusão que eu tive desses 3 dias, assim, foi que o que está matando mesmo as pessoas é o estresse oxidativo. Então, a associação da parte mental e emocional do paciente é extremamente importante para mim, porque não adianta eu remover todos os focos da boca se a vida está tóxica, se não consegue ter pausa e cria-se, de repente, prisões em medicamentos, um excesso com a saúde, né? Eu tenho problema com glúten, começam a ver só problemas. E quando nós não estamos nesse modelo estresse oxidativo, a gente está vibrando no paz e amor, em coisas boas, às vezes até o brigadeirinho que você come não é tão ruim. O problema é que nós estamos vivendo com esse sentimento de luta e fuga que faz com que um tóxico, que às vezes é pequeno, seja catastrófico. Então, às vezes vou colocar um implante de titânio, tá? Pode ser que o titânio não seja tão ruim em determinado momento para o paciente. E eu não posso dizer que o titânio é péssimo para todo mundo. Mas se o paciente já tem uma vida que não está tão legal, ele está num trabalho com estresse oxidativo, já tem os 4 pinos de implante, tem amálgama dentária, come mal, aí ele vai colocar no dentista mais um pino de implante, pode ser que desenvolva, como a Iola falou, uma doença autoimune, pode ser que aquele momento de se fazer não seja o ideal. E aí, por isso, nós temos que ter a percepção de saber qual é a carga tóxica que nós temos que ajudar esse paciente a remover. Hoje eu trabalho também com as leis biológicas, fazendo essas correlações dos órgãos e dos sentimentos. Então, o próprio bruxismo mesmo, que colocam-se muitas placas, né? Aquelas placas não estão resolvendo, né? Estão sendo sintomatológicas, talvez. Mas qual é a causa do bruxismo? O que está levando a esse processo do bruxismo? Então, é isso tudo que a gente aborda nessa linguagem de odontologia biológica integrativa, da qual eu preciso, muitas vezes, de outros terapeutas. A Iola, a doutora Iola, eu fico honrada com a live dela, porque ela, sobretudo, ela é médica, né? E, assim, é fantástica. Então, esse olhar dela empodera mais ainda tudo isso que eu estou falando de integração. Muitas vezes eu preciso de um terapeuta junto, preciso de pessoas que unam e somem a essa positividade do paciente. E por isso que a meditação entra, um estilo de vida saudável, estar próximo da natureza, para que a gente realmente ancore em saúde. Saúde, né? É isso que a gente espera, mudar essa coisa de quando eu ficar velho, eu sei que eu vou ficar doente. Isso não existe. Eu não vou ficar doente, cada dia eu me torno mais saudável e melhor. Acredito que a Iola também, né, Iola? Eu acho que é mesmo isso que tu estás a dizer, Flávia, porque tem a ver com a própria linguagem interna que nós utilizamos. Eu vou
ficar doente quando chegar à fase de mais idade. Eu vou ficar doente. Não. As pessoas têm que mudar o pensamento, têm que se livrar desses pensamentos tóxicos, que essa toxicidade é que traz parte da doença. Sabemos também que a doença pode trazer vários ganhos secundários, pode trazer aqui uma série de situações. Portanto, essa parte emocional estar bem controlada é essencial. Hoje em dia temos uma temática que está muito em voga, que é o burnout. Não é? As pessoas, estamos aqui numa transição planetária também, em que as pessoas estão muito cansadas do estilo de vida que levam, do trabalho que fazem, da forma como fazem e que precisam de mudar, precisam de revolucionar um pouco as suas vidas para conseguirem ter uma paz interior, ter essa tranquilidade, ter esta linguagem que eu e a doutora Flávia estamos aqui a falar. Mas para isso, para nós chegarmos a esse ponto dessa paz interior, temos que chegar a um nível de consciência em que pensamos, eu quero mudar, porque senão voltamos à velha coisa e voltamos à história do paciente intermédio, que é, eu não sei bem o que isto é, eu até quero, e até já faço uns asanas do yoga, e já faço umas respirações, e sou muito grata à vida, mas depois chegam ao consultório dentário e não querem extrair um dente que está muito mal, não querem colocar um implante, ou não. Portanto, temos que fazer, eu acho que é muito importante estas lives, e eu e a doutora Flávia predispusemos-nos a fazer isto, porque para esclarecer, para haver um esclarecimento de que tem que ser no todo, tem que ser a unir todas estas pontas soltas para conseguirmos chegar a um bom fim. Eu não posso recomendar unicamente um tricologista para tratar uma alopécia areata, por exemplo, sem esse paciente tratar a boca. Eu não posso recomendar a um nutricionista e a pessoa faz uma alimentação fantástica, mas tem a boca cheia de amálgamas. Eu não é? Mas, ou até uma pessoa que já está com uma saúde que já está bem esclarecido, é uma pessoa bastante esclarecida, mas que depois, no seu dia a dia, não é uma pessoa grata ou é uma pessoa que está constantemente a reclamar do estilo de vida que leva, a reclamar do marido, a reclamar dos funcionários, a reclamar do próprio ambiente profissional, sem procurar ajuda de um terapeuta. Portanto, aqui, unir todas as várias terapias é importante. Aqui falamos da terapia da fala, falamos por vezes do otorrinolaringologista por causa da respiração oral, que é muito importante termos uma respiração nasal para haver até uma boa oxigenação do cérebro. Por vezes temos aqui patologias como o autismo, patologias como o déficit de atenção, a hiperatividade, que estão associadas a parasitas, que estão associadas a uma respiração oral, que estão associadas a pessoas que têm uma intoxicação por metais e que as próprias pessoas não sabem. Então nós vimos aqui trazer um pouco de consciência, trazer um pouco à luz esta medicina que nós acreditamos, que vemos resultados connosco, com a nossa família, com as pessoas que estão próximas. Portanto, quando falo de terapia, também falo de psicoterapia. Ainda ouço pessoas, no outro dia tinha um paciente no consultório e a minha assistente depois é que me contou que o paciente disse, estava ao telefone com alguém e disse assim, olha, comecei a fazer psicoterapia e não é nada daquilo que eu pensava. Está-me a fazer tão bem. Estou uma pessoa diferente. Portanto, ainda há algum preconceito. Ainda há preconceito nas pessoas. E o que eu digo é, informem-se junto das pessoas que vos acrescentam e que vos trazem informação. Eu e a Flávia somos meras ferramentas e veículos deste divino aqui na Terra. Portanto, como nós, há outros profissionais em Portugal, no Brasil, e eu penso que é só as pessoas estarem abertas também a este entendimento e a esta linguagem, não é, Flávia? É isso, não, com certeza. E quando eu sinto,
que quando a gente está aberto a querer algo diferente, a querer mudar e fazer sentido, o próprio universo, né, Deus, o universo, assim como cada um gosta de chamar, ele se encarrega em trazer para nós o que a gente pede. Então, saiba que se você quer mudar, seja você profissional, fala, poxa vida, eu não estou vendo muito sentido nisso que eu estou fazendo, comece a olhar que tem solução, não é por acaso que você está ouvindo isso. É preciso coragem, né, para ir em lugares onde tem menos pessoas do que uma massa está falando para você que é aquilo. É preciso muita coragem para fazer o que eu e a Iô estamos fazendo, que é sair dessa zona de conforto. Mas eu acredito que no meu caso, e acredito que da Iola também, não se trata mais de mera vaidade, eu vou ali falar sobre isso, e sim algo que realmente faz sentido para mim, me faz bem, tem me tornado uma pessoa melhor, mais saudável. Então, tudo que dá certo para mim é minha obrigação dizer que isso existe. Não aceitem, e eu vou dizer outra coisa, não aceitem menos do que isso. Não aceitem de um profissional de saúde sentenciar uma doença em você. Dizer que ela não tem cura, ou que você é assim e vai morrer assim, isso não existe. Toda vez que você ouvir algo do tipo, isso acaba se tornando uma crença, um marco de referência negativo para você. Então, não aceitem isso, sobretudo nos profissionais de saúde. Escolham profissionais que somem e agreguem a você positivamente, que te digam que isso vai dar certo e que te mostrem de onde está vindo realmente o problema. É isso que eu queria deixar para vocês. Já assim, agradeço muito cada um de vocês que abriram a porta, né, do seu dia, do seu tempo super precioso para ouvir isso. Me coloco à disposição, e a Iô e tantos outros colegas, para vocês abrirem essas portas e caminharem com a gente nessa jornada aí para uma integração de corpo, mente, para que a gente tenha um mundo realmente melhor e mais saudável, né? Sobretudo saudável. Eu vou deixar eu falar e depois eu vou falar um pouquinho, que eu quero fazer um convite especial sobre o meu primeira edição do workshop, mas primeiro eu vou deixar essa moça falar. E eu agradeço do fundo do meu coração, essa é a primeira de muitas, você sabe. E da próxima vai ser tomando um chazinho pessoalmente, que a gente vai ter esse bate-papo. É isso, Flávia. Eu é que agradeço e ainda falando aqui desta ressonância e da perfeição que o universo tem, o que aconteceu comigo, eu atendo muitos pacientes estrangeiros que vivem na Europa, espalhados pela Europa e que vêm ao meu consultório de propósito. Hoje mesmo eu atendi uma jovem que veio de Inglaterra de propósito para remover 3 amálgamas. Tenho pacientes da Madeira, pacientes de França, pacientes de Inglaterra, Cabo Verde, de vários pontos até do mundo, da Suíça. Tive a semana passada uma, e o que acontece é que essas pessoas também vieram validar aquilo que eu estava a fazer. Portanto, aquilo que a doutora Flávia disse agora é tão verdade quanto isso, que é as pessoas que são importantes, as pessoas que precisam deste tipo de abordagem, as pessoas que entendem este tipo de abordagem, elas vão chegar de alguma forma. Portanto, o universo é mesmo muito, muito perfeito e eu sinto que todos os dias eu tenho essa validação de que estou no caminho certo. Flávia, foi um enorme prazer que eu tive em estar aqui contigo, é sempre muito bom. É pena não estarmos perto para te dar um abraço, mas segue o meu abraço virtual. E vou-te deixar então para partilhares aqui com toda a gente um pouco sobre o que é este teu curso da biorressonância, que eu sei que vai ser para profissionais de saúde, para terapeutas, para dentistas, para médicos, para quem quiser saber um pouco mais sobre este músculo que a Flávia e eu também utilizamos nas nossas consultas. Vai, Flávia. Bora lá.
Eu vou então convidar, né, todos vocês a participar do meu primeira edição do meu workshop Saúde Vibrante. Todos os meus pacientes já sabem que eu tenho uma abordagem com a parte da biorressonância, da qual eu ensino meus pacientes a escolher e saber operar o aurímetro, o dinamômetro, o ring test. São testes de força aonde o paciente passa a ser o gestor da sua saúde, sabendo se aquilo é um doador ou se aquilo está inflamando ele. Então, esse workshop a gente vai falar um pouquinho sobre energia, autoconhecimento, vou trazer de todo esse processo do estresse oxidativo também, e principalmente, cada pessoa que participar vai colocar a mão na massa e começar a identificar de fato o que é bom e o que não está sendo bom para ela. Vai aprender de fato a fazer isso. Vai ser no dia 22/7. Você entra em contato comigo no direct, que a gente vai dando mais informações, mas já me coloca na agenda aí, para a gente poder trabalhar e falar sobre frequência, sobre física de fato, né? Não tem misticismo nenhum, como a doutora Iola falou, isso é física. Então, quer mudar, quer entender, vem com a gente. Eu vou deixar também aqui embaixo, depois a live vai ficar gravada. Vou deixar os contatos dessa maravilhosa doutora Iola Figueiredo. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês. Nos vemos em breve, né, Iô? Exatamente. Então, muito obrigada e até já. Gratidão. Obrigada. Obrigada.